Fala, turma do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Anderson Gomes. Estou aqui para compartilhar com vocês conhecimentos e experiências adquiridas ao longo de uma jornada aí como estudante, como promotor de justiça, professor, pai, esposo. E hoje nós vamos falar especificamente sobre as inúmeras possibilidades, ou a faculdade de Direito e as inúmeras possibilidades que o curso te traz. A turma entra na faculdade por vezes e não tem noção assim das possibilidades e o que pode ser feito. Concurso, carreira no magistério, advogar. Na maioria das vezes o pessoal sabe assim, olha, eu sei que eu vou poder advogar, mas nem tem conhecimento que vai se submeter, por exemplo, ao exame da OAB. Então esse vídeo hoje é para esclarecer bem sobre esse tema, tá? Explorar bem esse tema. Mas antes de adentrarmos no tema, eu queria pedir uma coisa a vocês. Se você já é inscrito no nosso canal e está curtindo, gosta desse conteúdo, assiste até o final, curte, compartilha aí com a turma que vocês acreditam que vão se identificar, que estão precisando do conteúdo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e gostar desse vídeo, se inscreve, dá uma moral para a gente e vamos compartilhar esse conhecimento e essas experiências que eu particularmente precisei muito durante minha trajetória como estudante e eu não tive ninguém que pudesse me esclarecer tantos pontos que hoje eu pretendo trazer para vocês. Eu queria deixar registrado para vocês também, pessoal, e se você ainda não assistiu, nós temos um primeiro vídeo lá no nosso canal, antes desse, onde nós falamos sobre maturidade, sobre escolhas difíceis, sobre uma orientação, principalmente para o estudante que está iniciando, que precisa escolher a carreira tão jovem, tão imaturo e sem experiências, e de como é importante a participação de pais, mentores, professores, e eu trago esse ponto, trago a minha experiência com relação a isso. Se você ainda não assistiu, depois volta lá e assiste esse vídeo. Vamos lá começar. Vamos lá. Anderson, quais as possibilidades que a Faculdade de Direito me traz? Então vamos por partes. Primeiro ponto, gente, a advocacia, tá? Você faz 5 anos de faculdade de Direito e você não se forma um advogado, ok? Você, ao terminar a faculdade de Direito, você é bacharel em Direito, você tem um curso superior. Para que você venha a se tornar advogado, é necessário que você se submeta ao exame da OAB e, com a aprovação, aí sim você vai fazer a inscrição na classe, né, na OAB do seu estado. E aí, então, com essa inscrição, com o número, você é o advogado, ok? Você também pode, ao terminar a faculdade, óbvio, com curso superior, prestar concursos. Mas antes eu só posso prestar concurso se eu for formado em Direito. Gente, tem alguns concursos que eles exigem a formação em Direito. Se você vai prestar concurso para magistratura, no caso para ser juiz, Ministério Público, para ser promotor de justiça ou procurador da República, outras áreas nós vamos retratar depois, Defensoria Pública ou uma Procuradoria de Estado, município, federal, você precisa ser formado em Direito. São cargos que exigem essa formação obrigatória em Direito. Mas tem um detalhe ainda, todos esses cargos vão exigir de você também uma prática na advocacia. Então você tem que fazer o exame da OAB para poder ter algum período de experiência para poder se submeter a esses concursos. Então, eu considero que o exame da OAB é o ponto de partida para tudo. Anderson, tem algum cargo que eu possa fazer concurso que não exige essa experiência prática? Gente, até hoje ocorreram já algumas mudanças, mas o cargo de delegado de polícia, ele só exigia o exercício, na verdade, só exigia o bacharelado. Então, você bacharel em Direito, poderia fazer concurso para delegado de polícia. Mas hoje os estados já estão trazendo em seus editais também a necessidade de você ter uma prática jurídica. Outra área que você pode se dedicar também é a área acadêmica. Eu tenho vários colegas que se dedicaram à área acadêmica. Você, durante a faculdade, participa de projetos de pesquisa, começa a escrever artigos, e ao final faz especialização, mestrado, doutorado e passa a desenvolver um trabalho ali dentro da academia, como um cientista do direito, a escrever, a ensinar em cursos
com maior profundidade, no caso das especializações, mestrados, doutorado, pós-doutorado, participar de bancas. Então é um outro mundo, é uma outra possibilidade que se abre aí para você que está entrando na faculdade de Direito. Um ponto importante, gente, que eu sempre defendo quando tenho a oportunidade de falar, é não fique em cima do muro. Ficar em cima do muro é o pior dos cenários, e eu vou explicar por quê. E quando eu falo em ficar em cima do muro, gente, você não sabe o que quer, não saber se você quer advogar, se você quer prestar concurso. Mas Anderson, eu não tenho maturidade para fazer essas escolhas no início da faculdade. Eu não estou dizendo para você fazer isso no primeiro semestre não, tá, gente? Mas o quanto antes. É aí que entra a função de um orientador, é aí que entra o objetivo do nosso canal, falar sobre isso, porque o quanto antes você decidir, mais foco você vai colocar naquela carreira que você quer seguir, tá? Vamos falar um pouco sobre isso. Por exemplo, a advocacia. Você entra na faculdade, às vezes você já é um cara decidido, você não tem dúvida, às vezes sua família já trabalha na advocacia, seu pai já é advogado, ou um tio, enfim, alguém da família, ou mesmo sem essa possibilidade, mas você entrou e disse assim, eu quero advogar. Ao final da faculdade, eu quero advogar. E tem muita gente que é decidido. E esse você pode tomar um outro caminhos diferentes, a depender da sua escolha. Então, se você decidiu que quer advogar, o ideal é que você consiga um estágio no escritório de advocacia. Porque no escritório de advocacia, no dia a dia, você vai aprender muito sobre relacionamento, sobre networking, sobre peticionamento, no que toca às várias demandas, e você pode até não se encontrar e dizer o seguinte, olha, não é isso que eu quero. Mas você no dia a dia vai vendo como o advogado atende as pessoas, como ele raciocina com relação àquela causa, né? Porque você vai desenvolver um raciocínio se você exercer um estágio dentro da advocacia, você vai exercer um raciocínio diferente. E aquilo vai te levar a pensar, vai te levar a desenvolver os seus estudos, o seu conhecimento ao longo da faculdade. E ao final dela, se essa é a sua escolha, você fez o exame da OAB, passou, você já sabe para onde ir, você tem um norte, você trabalhou e estagiou no escritório, então você tem uma orientação mínima, mas você tem de gestão, de como montar o escritório, de como funcionam os sistemas, de como eu atuo hoje nos sistemas eletrônicos, que hoje tudo é eletrônico, tudo é digital. Quais são os sistemas que você vai atuar, seja na área trabalhista, na área criminal, lá na execução penal, ou num sistema comum da justiça, mas você já vai ter essa orientação, porque você vem de um estágio que te proporcionou esse conhecimento. Agora imagine aí, você não estagiou, não fez nada, não decidiu, e aí ao final de tudo você disse, não, vou fazer o AB, vou advogar. Quando você termina e você decide que vai advogar, você tira só a OAB, você não sabe nem para onde ir. Você não sabe nem por onde começar. Você não sabe nem como atrair clientes e o que seu serviço vai oferecer. Aí o que é que vai acontecer? Você vai trabalhar para alguém. Para aprender isso, para depois você conseguir iniciar sozinho o seu próprio escritório. Mas se você tiver feito isso lá durante a faculdade, estagiando, aprendendo, buscando, você sabe o que quer, era isso que você queria. Quanto mais você sabe o que quer, mais você mantém o foco, mais você vai se dedicar em cima daquilo. Então, esse é um ponto importante que eu quero deixar aqui registrado para vocês. E nós vamos falar também sobre o direcionamento para o concurso e o direcionamento para o magistério. Se você decidiu lá no início da faculdade, tá? Eu estou colocando aqui um cenário que você decidiu lá no início da faculdade que você, na verdade, quer fazer concurso. Às vezes você entrou no escritório de advocacia, começou a estagiar, viu que ali não era sua praia. Isso aconteceu comigo. Eu tive essa experiência em 2 oportunidades de trabalhar com advogados, de ver o trabalho do advogado e não me identificar. Então você pode se identificar ou não.
por vezes você já tem a consciência formada que quer fazer concurso. Às vezes é uma influência também da família. A família não tem escritório, mas você já tem um pai que é concursado, um tio, algum familiar, um irmão. E se você decide mais cedo que você quer fazer concurso, aí a sua jornada na faculdade pode ser outra. Porque você pode começar a direcionar o seu estudo na faculdade para concurso. Aí você também vai ganhar tempo. Porque se você tem em mente já essa decisão de que quer fazer concurso, você começa a ter que ter uma rotina diária, todos os dias, estudando. O que você vai ver no escritório de advocacia para a prática, nem sempre é o que vai cair no concurso. Aí vai ter que estudar no concurso, ver o que está caindo nas provas, quais teorias estão caindo, enfim, aprofundar mais o estudo, que isso vai levar alguns anos. Eu, por exemplo, não tomei essa decisão durante a faculdade, só tomei ao final dela e passei mais 7 anos estudando para concurso. Se eu tivesse tomado essa decisão lá atrás, se eu soubesse o que eu queria, talvez tivesse sido aprovado antes. Óbvio, cada um tem a sua história, tem o seu momento. Mas eu cito um exemplo. Eu não tomei a decisão lá atrás, mas eu tive um colega de faculdade que, ao entrar na faculdade, ele tinha um irmão que tinha um cargo público, e esse irmão já o orientava: olha, pai, o caminho é esse, vai estudar. E ele, desde o primeiro semestre de faculdade, ele estudava para concurso. Essa é uma exceção, mas pode ser um caminho para vocês que estão aqui nos assistindo. Desde o primeiro semestre de faculdade ele era orientado. Estudava, era aquele cara chato na sala, sabe? No meu caso, eu não sabia o que queria, achava chato que ele ficava perguntando coisas que eu não entendia o que era, porque ele estava estudando e estava conseguindo debater no nível do professor. Então, por ele estar estudando e conseguir debater e ter alguém que o orientasse, ele se manteve nesse percurso durante a faculdade. Ao final da faculdade, eu saí para fazer o exame da OAB e ele saiu já aprovado em 3, 4 concursos, escolhendo o que queria. Já iniciou a carreira saindo da faculdade. Eu, com 23 anos, fui iniciar a minha jornada, estudar para a OAB e estudar para concurso. Quando esse meu colega, por ter tomado uma decisão lá atrás, por ter tido uma orientação, já sabia o que queria desde o início. Desde o início ele sabia e seguia aquele caminho. No caso do magistério, não é diferente, gente. Óbvio que o magistério, você ensinar, você dar aula, ele não exclui as demais possibilidades, tá? Mas eu também tenho amigos que, desde que entraram na faculdade, se envolveram muito com o magistério, passaram a ser tutores em disciplinas, monitores, e foram desenvolvendo ao longo do curso uma prática para escrever artigos, ministrar aulas, e isso os levou, ao final da faculdade, a um outro caminho. Eles seguiram um caminho acadêmico, foram fazer mestrado, foram fazer doutorado, tornaram-se professores e passaram a fazer parte de bancas, tanto de graduação, de pós, de mestrado, de doutorado, enfim, foram evoluindo. Isso também é uma carreira magnífica, e o melhor, ela não exclui as demais, porque você pode se dedicar ao magistério, mas você também pode ser concursado, você também pode ser advogado. Óbvio que isso vai limitar o seu tempo, porque você vai estar exercendo 2 funções. Anderson, mas eu não entendi assim esse foco. Eu te explico. Ao final da faculdade, o meu exemplo, tá? Eu decidi estudar para concurso. Então eu iniciei uma trajetória de estudos para concurso. E eu tive amigos que decidiram entrar no mestrado. Não tem como você conciliar um mestrado com estudo para concurso. Esses colegas seguiram no mestrado, depois começaram a ministrar aulas e lá na frente foram fazer concurso. Eu abdiquei de fazer um mestrado porque o meu objetivo principal era o concurso. Se o meu objetivo principal fosse a advocacia, eu teria ido advogar. E quando você toma essa decisão, você tem um norte, você sabe para onde ir. Isso define muito, porque
voltando lá atrás, ficar em cima do muro é o pior dos cenários. Se você chega ao final e não sabe o que quer, você diz, olha, tem muita gente que acontece isso, não, eu vou advogar e depois eu decido se estudo para concurso. Não fez nenhum estágio durante a faculdade, não teve experiência alguma e vai iniciar essa trajetória ao final. E aí chega lá, eu decidi advogar e depois eu estudo. Aí começa a advogar, começa a entrar um dinheiro, começa a se manter com aquilo, aí pensa, eu não queria isso aqui, eu queria mesmo era estudar, mas não consegue mais, porque se envolveu demais, passou a se tornar dependente do exercício da advocacia, apesar de que a escolha era outra, tá? Quando você fica em cima do muro, você não faz nada, porque se você decide que você quer advogar, você vai guiar o seu conhecimento, os seus passos naquela direção, e você vai, com certeza, se tornar um excelente advogado, como muitos que eu conheço, como muitos colegas que tomaram essa decisão corretamente. Porém, se você fica em cima do muro e não decide se quer advogar ou estudar, ou exercer o magistério, você não faz nenhuma coisa nem outra. Você acaba que você não estuda, porque não tem foco, e não exerce a advocacia com a qualidade que deveria exercer, e também não vai ser remunerado como poderia ser, porque à medida que a sua qualidade vai aumentando, o serviço que você vai entregando, você vai ser valorizado como profissional. Fora a sua identidade, né? Se você tem uma identidade como advogado, aquela identidade vai te trazendo com o tempo uma certa autoridade, credibilidade, e é importante que você tenha essa identidade. Anderson, mas você está me dizendo que então eu tenho que escolher e eu não posso advogar e estudar para concurso, ou posso dar aula e estudar para concurso? Gente, eu não estou dizendo isso. Tá? Você pode sim, e também conheço muitos colegas que passaram por isso, advogar e estudar para concurso, mas somente um deles é a sua prioridade. Eu tive colegas que foram advogar, mas eles advogavam com uma certa limitação. Eles colocavam um limite para eles. O meu limite é até aqui. Ou um limite de tempo, ou um limite financeiro. Preciso ganhar tanto esse mês, o resto do tempo é para estudar. O que ele queria, na verdade, era estudar. E ele precisava da advocacia para se manter. Então, geralmente essas pessoas elas são até mais objetivas, tornam o estudo mais direcionado, porque não tem tanto tempo. O tempo diminui, diferente quando você só estuda. Às vezes você pensa, eu só para passar em concurso eu preciso só estudar. Não, gente, dá para você conciliar com alguma outra atividade. Tipo, eu já cheguei a um ponto de trabalhar como procurador do município e estudar para concurso. E também cheguei a um ponto de ministrar aulas e estudar para concurso. Mas eu tinha um limite de horário, porque a maior parte do meu tempo era dedicado ao estudo. Porque se eu começasse a me acostumar e dedicar a maior parte do meu tempo a aulas, mais aulas, mais aulas, mais aulas, visando o financeiro, eu não estaria olhando para o longo prazo. E eu não teria conseguido ser aprovado como fui alguns anos depois. Então, gente, eu estou trazendo essa visão para vocês. Tá? Quanto antes você decidir, melhor. Porque você vai conseguir colocar foco no que você quer. E se você colocar foco no que você quer, mais rápido você pode atingir os resultados. Seja no caminho da advocacia, seja no caminho do concurso público, seja no caminho do magistério. Aí eu falei para vocês das oportunidades, e durante a faculdade é o momento de você ter essas experiências e fazer escolhas. E fazer, na verdade, a escolha, que não precisa ser logo no início. Porque nós temos 5 anos, no mínimo 5 anos de faculdade de Direito. Então, ao entrar, você já pode buscar conhecimento em relação às demais áreas de atuação. Se você vai advogar e vai lá para estagiar no escritório de advocacia, não, eu quero prestar concurso. Você já começa uma preparação e até durante a faculdade você pode fazer outros concursos que não exijam um nível superior, fora os concursos de estágio. Hoje nós temos concursos para estágio no Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria, com uma remuneração considerável
aí, se eu não me engano, acima de R$ 1.000, que para um estudante de direito é excelente, né? E eles passam a trabalhar diretamente com o defensor público, com o juiz, com o promotor, a despachar, a exercer aquela função onde você pode se encontrar ou não. Então, é importante você ter conhecimento dessas possibilidades dentro e fora da faculdade. E quando eu me refiro a dentro, é também com relação à questão do magistério. Você seguir para ser monitor de uma disciplina, em algumas oportunidades vai ter que substituir o professor, vai passar atividades para os alunos e com aquilo você já vai se identificando se você quer um dia exercer aquela função de professor, de orientador. Então, dentro dessas inúmeras possibilidades, o quanto antes você tomar a decisão do que você quer, repito, não é no início, gente, tá? Mas o quanto antes você tomar a decisão, você toma a decisão, coloca energia, foco naquele caminho e com certeza o resultado que você quer, ele vai vir mais rapidamente, porque quanto mais tempo você ficar em cima do muro, você vai ficar atrasado. Você não vai fazer nenhuma coisa nem outra. E detalhe, tem gente que se forma e continua em cima do muro até hoje. Não é fácil escolher, gente. Não é comum você ter essa maturidade tão cedo, a depender do que você já passou e das experiências que viveu. Mas aqui eu estou trazendo o caminho. Busque mentores, busque orientação, pais, professores, profissionais que já estejam exercendo esses cargos, funções que você pretende um dia ter essa experiência. Esteja aberto a novos aprendizados. Pesquise profissões, experimente, estude, tire suas dúvidas para que você possa se encontrar e decidir o que você quer fazer. Não deixe para fazer isso ao final da faculdade. São as nossas decisões, pessoal. Não somente nossas habilidades ou as nossas condições de vida, mas são as nossas decisões que determinam a nossa trajetória, os nossos resultados e o nosso destino. E era isso que eu tinha para tratar com vocês hoje, gente. Se você assistiu até o final, curte, compartilha, se inscreve no canal se ainda não fez. E comentários, faça seus comentários, gente. Tragam dúvidas, façam perguntas, deem sugestões, ideias do que nós podemos tratar aqui em outros vídeos. Quaisquer dúvidas. A sua dúvida pode virar um vídeo, pode virar uma palestra, pode virar um tema que vai te ajudar a esclarecer para seguir esse caminho. Até mais, até o próximo vídeo.